comemoração do bicentenário da independência, nós também estamos num período eleitoral e, portanto, um período já cheio de polêmicas, naturalmente, e esse 7 de setembro parece que ele vem aí para aguçar algumas dessas polêmicas, não, André? Fala pra gente, por favor, sobre isso. Olha, Emanuel, a impressão que eu tenho é que alguns atores da política, né, porque eu cito especificamente o STF porque ele acabou se tornando um ator político, não deveria sê-lo, mas de fato acabam jogando um pouco mais de pimenta murupi, não é? Nesse caldo que já está bem ardido das relações entre as instituições. Então, a gente percebe algumas decisões controversas do próprio STF, às vésperas dessas manifestações, como se essas manifestações fossem, de fato, uma ameaça à democracia ou ao Estado Democrático de Direito. E ontem eu fiz um exercício simples que eu peço para qualquer pessoa fazer hoje. Eu entrei no Google e digitei assim, manifestações 7 de setembro de 2021. E eu fui checar para relembrar as manchetes, né, daquele período, as manchetes de sites, de jornais e tal. E as manchetes eram assim, estava próximo de um golpe no país, o país seria tomado pela ditadura militar, os militares estavam próximos de as ruas, né? A gente estava num estágio ali avançado de não democracia ou de antidemocracia e tal, e a gente viu que aquelas manifestações foram pacíficas, passou... Não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso e as pessoas se manifestaram. Eu acredito que seja a mesma coisa hoje. Há atos em Brasília, como vocês registraram ainda há pouco, há atos no Rio de Janeiro, há atos aqui em Manaus, né? A direita e o próprio candidato ao Senado do presidente Bolsonaro, Coronel Menezes, tem chamado as pessoas para ir à Ponta Negra hoje, às 15 horas, para uma manifestação. Agora, é fato que a gente precisa estar atento a alguns pontos. Primeiro, a fala do presidente. Em tese, o presidente vai ter 3 momentos para falar nessas manifestações de 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Ele parece que não vai a São Paulo, pelo menos ele não confirmou isso na agenda, mas o presidente é imprevisível, né? E participaria ali por vídeo e tal. Mas ele tem 3 momentos, em 3 momentos ele deve fazer discurso. Qual vai ser o discurso do presidente? Qual vai ser a fala do presidente? Que tom ele vai usar? Ele vai novamente se dirigir a ministros do Supremo? Certamente ele vai falar das urnas, ele vai falar da votação, de eleições limpas. É provável, isso é óbvio. Mas ali, no entorno do presidente, há quem implore para que ele não aumente essa temperatura de tensão, né, entre os poderes, porque as pesquisas já mostram que essa fala agressiva do presidente ela não colabora para a própria campanha dele. Ela não atrai votos para o presidente. Então, é necessário ficar atento à fala do presidente, ao tom da fala, ao conteúdo dessa fala. Porque todo mundo, na verdade, vai estar prestando atenção no que o presidente vai dizer, né? Para o bem ou para o mal, e vai usar isso contra ele. Aliás, Emanuel, no Supremo Tribunal Federal já tramitam ações, antes mesmo dos atos acontecerem, ontem PT e a Rede acionaram o STF contra esses atos, dizendo que o presidente da República está usando esses atos para a própria campanha, não é? Para impulsionar a campanha dele à reeleição. E o PDT também entrou com uma ação no TSE pelos mesmos motivos, dizendo que há abuso de poder político e econômico, que o presidente está usando a estrutura do funcionalismo federal, a estrutura das Forças Armadas, para usar como trampolim para a sua campanha à reeleição. Então, é óbvio que, nesse momento, a fala do presidente vai ser usada contra ele próprio. Então, tanto os apoiadores, tanto quem está no entorno da campanha, quanto a oposição, vai estar atento às informações e aos dados que vão ser repassados pelo presidente nas manifestações que ele fará durante o dia. Ou seja, a gente com certeza deverá ter outras decisões do Supremo atendendo à demanda desses partidos em detrimento de Jair Bolsonaro. E aqui nenhuma defesa a Bolsonaro enquanto candidato. Mas parece que essa atuação do Supremo desequilibra um pouco essa disputa aí, porque, primeiro, já não pode armas, quem tem posse, de quem por lei teria o direito de andar por aí. Eu também não vejo necessidade de ir armado para uma eleição, de ir para a urna eletrônica armado, alguma coisa. Não vejo necessidade. Mas também não havia necessidade de tomar essa decisão na caneta lá e tornar isso uma questão pública. Aí vem Fachin e decide também já revogar trechos de um decreto sobre as armas. Que poderia ter tomado essa decisão muito mais tempo antes
momento de eleição. Aí tem o outro decreto que não tem nada a ver nesse sentido, do piso dos enfermeiros, da enfermagem, mas que num contexto político também representa uma interferência, e acaba que o Supremo a atuação do Judiciário me parece desequilibrar um pouquinho essa disputa, André. Essa questão que você citou a respeito dos enfermeiros, por exemplo, foi algo decidido pelo Congresso Nacional, né? Um ministro ele derruba a decisão de congressistas, deputados federais, de senadores. Há uma interferência constante do Supremo Tribunal Federal na política, na ação política, né? Na manifestação dos políticos. Por isso que você bem disse que há um desequilíbrio, Emanuel, e a gente, quando analisa cada uma dessas decisões, isso gera, de alguma forma, uma certa estranheza, porque o Supremo, em algum momento, se colocou como poder moderador. Não deveria ser, não é o que diz a Constituição. Mas, além de ser um poder moderador, ele quer ser agora um poder influenciador. Influenciador do quê? Das decisões dos políticos, influenciador das eleições. Essa é uma questão que precisa ser avaliada e ponderada com muita sanidade, com muito bom senso e equilíbrio. Por quê? Magistrados precisam voltar a ser juízes nesse país, políticos precisam fazer política, a imprensa precisa fiscalizar e cada um precisa exercer a sua função. Essa, em tese, é a harmonia ali entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Agora, quem vai fiscalizar o Supremo? Ele mesmo, por meio do Conselho Nacional, os nossos senadores, que nesse momento estão mais preocupados com política e não ter atritos. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.